Se você consegue perceber coisas nas pessoas que ninguém mais parece notar, tem algo diferente na sua mente. E não, isso não é normal. Enquanto a maioria só escuta o que é dito, você percebe o que está por trás. Olhares, padrões, intenções. E, às vezes, isso até te incomoda. Porque você começa a enxergar além do óbvio, e isso muda completamente a forma como você vê as pessoas. Mas a verdade é que quase ninguém desenvolve esse nível de percepção. Então, se você percebe isso, você precisa entender o que isso realmente significa. Porque perceber isso nas pessoas não é só sobre atenção, é sobre nível de consciência. Enquanto a maioria se conecta apenas com o que é visível, você começa a notar o que está escondido. Contradições, incoerências, mudanças sutis de comportamento. E o mais estranho é que, muitas vezes, você percebe antes mesmo da pessoa dizer ou fazer algo claro. É como se a sua mente estivesse sempre alguns passos à frente. Mas isso tem um preço. Porque quanto mais você percebe, mais difícil fica ignorar. Você começa a enxergar padrões que se repetem, intenções que nem sempre são boas, e até verdades que as pessoas preferem esconder. E isso pode te fazer questionar tudo: as pessoas, as relações, até a forma como você se conecta com o mundo. Por isso, se você sente que enxerga além do óbvio, presta atenção. Porque o que você vai ver agora pode explicar exatamente por que sua mente funciona de forma diferente da maioria. Ver demais não é um problema, o problema é não saber o que fazer com o que você vê. Você percebe quando alguém não está sendo verdadeiro. Um dos sinais mais claros de que sua mente funciona de forma diferente é quando você consegue perceber, quase instantaneamente, quando alguém não está sendo totalmente verdadeiro. E não é porque a pessoa falou algo óbvio. Pelo contrário, às vezes, está tudo certo na fala. As palavras fazem sentido, o discurso parece coerente, mas algo dentro de você diz que não está. Um detalhe no olhar, uma mudança sutil no tom de voz, uma reação que não combina com o que foi dito. E você sente, não como um pensamento lógico, mas como uma sensação imediata. E o mais curioso é que, muitas vezes, você não consegue explicar isso para outras pessoas. Porque, para elas, está tudo normal. Mas, para você, existe um desalinhamento claro. É como se você estivesse percebendo o que está por trás da superfície. E isso acontece porque sua mente não processa apenas palavras. Ela capta padrões, coerência, intenção, energia. E quando algo não bate, você percebe. Mesmo que ninguém mais perceba. Você não escuta só o que as pessoas dizem, você percebe quando não é verdade. Você consegue prever o comportamento das pessoas. Outro sinal de que sua mente funciona de forma diferente é quando você começa a perceber algo antes mesmo de acontecer. Você observa alguém por um tempo e, de repente, já sabe como aquela pessoa vai agir. Não porque ela te contou, mas porque o padrão está ali. A forma como fala, as atitudes repetidas, as pequenas incoerências. E, com isso, você começa a antecipar. Você já sabe quando alguém vai se afastar, quando alguém não vai cumprir o que prometeu, ou até quando uma situação vai dar errado. E o mais estranho é que, muitas vezes, você tenta ignorar isso. Tenta dar o benefício da dúvida. Tenta acreditar que pode ser diferente. Mas, no fundo, você já sabe. E, quando acontece exatamente como você sentiu, vem aquela sensação: eu sabia. Isso não é coincidência. É porque sua mente não observa apenas o momento. Ela conecta padrões. E padrões revelam comportamentos antes mesmo deles acontecerem. Enquanto muitos ainda estão reagindo ao que já aconteceu, você já percebeu antes. Você não prevê o futuro, você reconhece padrões que a maioria ignora. Você percebe intenções que não são ditas. Um dos sinais mais marcantes de que sua mente é diferente é quando você começa a perceber não apenas o que as pessoas fazem, mas por que elas fazem. Você começa a sentir quando existe algo por trás de uma atitude. Um elogio que parece exagerado demais. Uma gentileza que não soa totalmente sincera. Uma aproximação que vem com algum tipo de interesse escondido. E, mesmo que tudo pareça normal na superfície, algo dentro de você não se convence. É como se você enxergasse além do comportamento. Você percebe a intenção. E isso muda tudo.
Porque intenção não aparece nas palavras. Ela aparece nos detalhes, na forma como a pessoa age quando ninguém está olhando, na consistência ou falta dela, nos pequenos sinais que a maioria ignora. E, muitas vezes, isso te coloca em uma posição difícil. Porque você começa a ver coisas que outras pessoas simplesmente não enxergam. E isso pode fazer você parecer desconfiada, ou até distante. Mas, na verdade, você só está percebendo em um nível mais profundo. E, quando você começa a perceber intenções, você deixa de se enganar com aparências. As palavras mostram uma parte, mas é a intenção que revela a verdade. Você sente quando algo muda no comportamento de alguém. Outro sinal de que sua mente é diferente é quando você percebe mudanças nas pessoas, mesmo quando elas tentam esconder. Às vezes, ninguém fala nada. Nada aconteceu de forma evidente. Mas você sente uma mudança no clima, na energia da pessoa, na forma como ela olha ou responde. Pode ser algo muito sutil, uma mensagem mais seca, um silêncio diferente, uma presença que já não é a mesma. E, enquanto para muitos isso passa despercebido, para você, não. Você percebe quando alguém está distante, mesmo fingindo estar tudo bem. Percebe quando algo mudou, mesmo sem explicação. E isso acontece porque sua atenção não está só no que é dito. Você capta o que está nas entrelinhas. O que mudou no comportamento. O que não está sendo expressado. O que está sendo evitado. E isso pode ser desconfortável. Porque você começa a sentir coisas, antes mesmo de serem confirmadas. Mas, na maioria das vezes, quando a verdade aparece, você já tinha percebido antes. Antes das palavras mudarem, o comportamento já entregou. Você percebe quando alguém está sendo manipulador. Um sinal muito forte de que sua mente funciona de forma diferente é quando você começa a perceber comportamentos manipuladores, mesmo quando eles são sutis. Não é algo escancarado. Pelo contrário, às vezes, vem disfarçado de preocupação, de cuidado, ou até de carinho. Mas algo não encaixa. Você percebe quando alguém tenta influenciar uma decisão de forma indireta. Quando distorce uma situação, ou faz você se sentir culpada sem motivo claro. Pequenas frases, pequenos gestos, pequenas pressões. E, enquanto muita gente entra nisso sem perceber, você sente que tem algo errado. É como se sua mente identificasse o padrão por trás do comportamento. Você percebe quando alguém tenta controlar a narrativa. Quando tenta inverter a situação, ou quando usa emoção como forma de influência. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Porque você começa a se proteger mais, a questionar mais, a não aceitar tudo tão facilmente. E, muitas vezes, isso faz com que você se afaste. Não por frieza, mas por clareza. Porque quando você começa a perceber manipulação, você deixa de ser facilmente influenciada por ela. Quem percebe o jogo, não se deixa mais controlar por ele. Você se cansa de superficialidade muito rápido. Outro sinal de que sua mente funciona de forma diferente é quando você começa a se cansar, muito rápido, do que é superficial. Conversas rasas, assuntos repetitivos, interações sem profundidade, coisas que antes eram normais, agora parecem vazias. Você até tenta participar, tenta se envolver, mas, em pouco tempo, sente que aquilo não te preenche. É como se faltasse algo. Você começa a desejar conversas mais profundas, conexões mais verdadeiras, trocas que realmente façam sentido. E isso muda a forma como você se relaciona. Porque, aos poucos, você deixa de buscar quantidade e começa a valorizar qualidade. Menos pessoas, menos ruído, mais verdade. E, muitas vezes, isso pode trazer uma sensação de isolamento. Porque nem todo mundo está nesse mesmo nível de percepção. Mas, ao mesmo tempo, você já não consegue mais voltar atrás. Não consegue mais se satisfazer com o que antes era suficiente. Porque quando a sua mente expande, o superficial deixa de ser suficiente. E o profundo passa a ser necessário. Quando você experimenta profundidade, o superficial nunca mais satisfaz. Você não consegue mais ignorar o que percebe. Existe um ponto em que tudo muda de verdade. Quando você não consegue mais ignorar o que vê. Antes, você até percebia algumas coisas, mas deixava passar. Fingia que não era nada.
Tentava se convencer de que estava exagerando. Mas agora, não dá mais. Você vê, você sente, você entende. E, mesmo que tente voltar atrás, algo dentro de você não permite. Porque, depois que você enxerga certos padrões, certas intenções, certas verdades, não tem como desver. Isso muda a forma como você se posiciona, como você se relaciona, e até o que você aceita na sua vida. Você começa a ter menos tolerância para o que não faz sentido, menos paciência para o que não é verdadeiro, e mais clareza sobre o que você realmente quer. E isso pode ser desconfortável, porque enxergar traz responsabilidade, mas também traz poder, porque, a partir desse ponto, você não reage mais da mesma forma. Você escolhe diferente, e, aos poucos, sua vida começa a refletir isso. Depois que você vê, não existe mais volta para quem você era antes. Talvez, você tenha se reconhecido em vários desses sinais. Talvez mais do que gostaria. E isso pode ser estranho. Porque perceber tudo isso, não é leve. Não é simples. E, muitas vezes, não é confortável. Mas existe algo que você precisa entender. Você não está vendo demais. Você só está deixando de ignorar. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira, sem perceber, sem questionar, sem enxergar além do óbvio, sem entender o que realmente está acontecendo ao redor. Mas quando você começa a perceber, você não consegue mais voltar. Você começa a ver padrões, a entender intenções, a sentir o que antes passava despercebido. E isso pode afastar você de muita coisa, mas também aproxima de quem você realmente é. Porque, no fundo, não se trata sobre as outras pessoas. Se trata sobre o nível de consciência que você alcançou. E, a partir daqui, a sua vida não muda de uma vez, mas muda para sempre. Porque agora, você vê. Ver não é o problema é não poder mais fingir que não viu. Se esse vídeo fez você perceber coisas que você nunca tinha colocado em palavras antes, não deixa isso passar. Porque a maioria das pessoas tem esse tipo de insight, e, poucos minutos depois, volta exatamente para o mesmo padrão. E nada muda. Se você quer continuar desenvolvendo esse nível de percepção, entendendo mais sobre si mesma, e enxergando além do óbvio, se inscreve no canal agora. Porque aqui, você não vai encontrar conteúdo superficial. Você vai encontrar aquilo que faz você ver o que a maioria evita. E antes de sair, me diz nos comentários, qual desses sinais você mais percebe em você? Porque, muitas vezes, é exatamente ali que está o seu próximo nível.